Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 5, e a gente vai dar continuidade ao estudo do triângulo retângulo, e não é só o Pitágoras. Você estava na nossa última aula? Nós apresentamos fórmulas novas, vamos colocar desse jeito, relações novas, são as relações métricas no triângulo retângulo. Lembra, não? Tem problema não. A gente vai recapitular um pouquinho do que foi falado na nossa última aula para você conseguir resolver todas as situações, problemas que eu trouxe hoje para vocês. Então, com o caderninho na mão, vem cá comigo. Olha aí na tela de vocês, geometria plana, segmento de estudo da geometria plana. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho as relações métricas no triângulo retângulo. E para você que não estava presente, fica tranquilo, eu vou fazer questão de recapitular as relações. Na aula passada, nós visualizamos de onde vem cada uma dessas relações, como que eu posso estar resolvendo situações, problemas para triângulo retângulo, sem a necessidade da memorização dessas relações. Dá para fazer sem aprender a relação? Dá, gente. Dá para fazer por semelhança de triângulos. Aquelas proporções que a gente faz aquela multiplicação cruzada, o cruz credo, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Dá para fazer por aí? Dá. Mas, caso você venha a aprender as relações, são 5. 4, na realidade. 5 com o teorema de Pitágoras. Se você conseguir memorizar essas relações, você vai conseguir chegar mais rápido nos resultados. Consequentemente, você vai fazer mais questões de forma mais rápida e prática. Olha aí o objeto de conhecimento. Relações métricas no triângulo retângulo. Grande Gabriel, meu boa noite, seja bem-vindo. O objetivo é estar se utilizando dessas regras aí, dessas relações, para estar nos ajudando a resolver muitas e muitas situações, problemas. O que que a gente começou falando para vocês na nossa última aula? Tudo que eu vou falar, eu só posso aplicar, lembra bem, se o seu triângulo for retângulo. Professor, se não for retângulo, não pode usar, não. Não pode usar. As relações métricas são específicas para o triângulo retângulo. Isso, grande Gabriel, treinar. Até porque ele só foi a apresentação. Tenho certeza que a galera que estava presente na aula passada, a galera que está chegando agora, eu acho que não deu tempo de memorizar aquelas relações todas, não. A não ser que já tivesse visto em algum outro momento, em algum outro mês. Prof, quais são as relações métricas no triângulo retângulo que nós devemos aprender? Dado o triângulo retângulo, observa aí, ó. Triângulo retângulo, o aluno até disse assim para mim, professor, o triângulo retângulo está com a hipotenusa para baixo, o cara virou o triângulo retângulo. É mais ou menos isso, As relações métricas me permitem achar todos aqueles segmentos que vocês estão visualizando nesta imagem. Os segmentos que eu estou me referindo são cada uma daquelas letrinhas lá, ó. Você tem o Azinho, que é a hipotenusa do triângulo ABC. Você tem o Bzinho, o Czinho. Você tem aquele M e aquele N, que são as nossas projeções. Você tem aquele H, professor, que é a altura relativa à hipotenusa. Então, a gente apresentou 4 relações para vocês estarem utilizando. Mas o que que eu vou pedir de início para vocês? Eu vou pedir que você memorize a posição de cada uma dessas letrinhas. Tipo, você está vendo o triângulo nessa posição? Você tem aqui o B, professor. Embaixo do B aqui, ó, a projeção do B é o M. Você tem o C aqui, professor, do lado direito. E abaixo dele, você tem o N. Ou seja, esse M e esse N, a gente colocou até assim para você. São as sombras. O M é a sombra do B. O N é a sombra do C. Ou seja, M e N são as nossas projeções ortogonais. Por que que é projeção ortogonal, professor? Porque ela é a sombra, professor, do cateto B e do cateto C. Aquele Hzinho ali, professor, que está unindo o segmento AD, professor, ele é a altura relativa à hipotenusa. Então, vai ter situações, problemas, que ele vai pedir para você encontrar aquela altura. Aí, o que que você vai fazer? Você vai buscar
uma das relações que aparece o H. Ah, professor, esse Azinho aqui de baixo é a primeira coisa que a gente deve identificar em qualquer triângulo retângulo, até mesmo para estar aplicando o famoso teorema de Pitágoras, professor. Então, quais são as relações que a gente vai estar aplicando nesse triângulo? Primeiro, observa se o triângulo é retângulo. É sim, professor. O triângulo é retângulo. Identifique as dimensões, ou seja, onde que fica o A, onde que fica o B, onde que fica o C, M, N e H. O segmento BC, só reforçando lá, é a letrinha Azinho lá, que nós estamos utilizando, é a nossa hipotenusa. Nós temos o segmento AC, localiza o AC. Deixa eu pegar o marca-texto. Eu vou dando um destaque aqui, ó. Você tem aqui o BC, professor. Está aqui o BC, ó. Essa distância inteira, professor, é o teu Azinho, é a tua hipotenusa. Vamos na ordem. Você tem o segmento AC, professor. Cadê o AC? Está aqui, ó. Que é representado pelo Bzinho aqui, professor, ó. Ele é um dos nossos catetos, professor. Que mais? Que mais? Professor, tem o segmento AB, professor, que está sendo representado pelo Czinho. Está aqui o segmento AB, ó. Representado pelo Czinho também, professor. É um cateto. Esse é o básico do triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem hipotenusa. Todo triângulo retângulo tem cateto. Só que agora, professor, eu quero que você considere aqueles segmentozinhos menores lá, ó. Você tem o segmento BD, professor. Cadê o segmento BD, professor? Tá aqui, ó. Tá aqui o D. Tá aqui o B, professor. Esse segmento aqui, ó, é o segmento BD, que é representado pela letra N. É a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. No caso aqui, do cateto C. Projeção do cateto C, professor. Do cateto C sobre a hipotenusa. E o outro, professor, é a projeção, é o contrário. O CD é a projeção do cateto B, professor, sobre a hipotenusa. Projeção do cateto B sobre a tua hipotenusa. É o nosso Mzinho, professor, lá. Tá aqui, professor, do C para o D. Você tem o Mzinho. Tudo bem até aí? Tá, professor, tá faltando só uma letrinha ali que o senhor não comentou. Tá faltando o senhor falar deste H aqui, ó. Como é que nós chamamos este H? Este H, gente, a distância do A para o D é chamado de altura relativa à hipotenusa. E agora, professor, cadê as relações métricas para a gente estar aplicando e encontrando ou o valor do A, ou o valor do B, do C, do M, do N, ou até mesmo do H, professor? Quais são as relações métricas que foram apresentadas durante as aulas anteriores? Professor, para esse triângulo, são 5 que eu quero que vocês aprendam. Eu tenho a primeira aqui, professor, que é o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeira relação. Tudo bem? Segunda relação, professor. Prof, eu posso dizer que o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Ou seja, B ao quadrado é você pegar o A, que é a soma do M mais N, vezes a projeção, vezes a sombra dele. Isso, Pitágoras é o clássico mesmo, né, Gabriel? E, professor, tem mais. Você também tem que C ao quadrado, professor, é A vezes a sua projeção. Você tem, professor, que a altura ao quadrado, olha, já tem o H aqui, é M vezes N, que são as duas projeções, e a última, que eu quero que vocês aprendam, que é A vezes H é igual a B vezes C. Professor, diga uma coisa, e se eu não conseguir memorizar essas fórmulas, ou porventura eu vier a esquecer
quaisquer uma delas. Dá para fazer a questão? Dá, gente. Só que aí, nesse caso, você vai estar se utilizando da semelhança de triângulos, você vai ter mais trabalho, vai dar um pouquinho mais de conta. Então, o que é que a gente está pedindo? Que você tire um momento, o teu horário de estudo, e você aprenda. Essa aqui vocês já sabem, gente. Treinamos bastante o Pitágoras. Só que eu quero que vocês aprendam que b ao quadrado é a vezes m, que c ao quadrado é a vezes n, que a altura ao quadrado é m vezes n e que a vezes h é igual a b vezes c. Eu tenho também uma consequência, não é uma fórmula. Eu quero que vocês concluam que o a, gente, nada mais é do que a soma do m mais o n. Não é uma relação, é uma constatação. Se você já tem o valor do m, se você já tem o valor do n, se você somar os dois valores, óbvio que você já vai estar achando a tua hipotenusa. Isso já me ajuda. Então, dá o print na tela aí, pega o caderno, anota. A aula vai ficar gravada também para você estar revisando, analisando e discutindo cada uma das questões mais de uma vez. Professor, cadê as questões? Aprendeu? Olha a outra aí. Novamente as relações aí para você estar aprendendo, professor. As fórmulas das relações métricas, está lá c ao quadrado a vezes n, b ao quadrado a vezes m, aí tem a vezes h, é igual a b vezes c, e a altura ao quadrado m vezes n. Só são essas quatro. Existem outras? Existem. Precisa aprender as outras? Não. Se você memorizar essas quatro e o Pitágoras, qualquer questão você consegue resolver. Sério, professor? Seríssimo. Vamos ver então, professor, como é que a gente vai estar aplicando essas relações aqui. Vamos praticar um pouquinho. Primeiro, aprender as relações, não é? Como eu sei que nem todo mundo já está com elas memorizadas aí, eu vou fazer questão em cada uma das questões de anotar as relações para você ir acompanhando e tentar verificar qual delas é a que nós iremos utilizar para resolver cada uma das questões. Vamos ver aqui, professor. Olha só a primeira atividade. O que você vai fazer? Primeiro, vamos na ordem. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se o triângulo é retângulo. Professor, é sim, senhor. Estou vendo o ângulo de 90 graus ali em cima. Ó, professor, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ângulozinho de 90 graus. Professor, o triângulo é retângulo. Beleza. Então, já sei que eu posso aplicar Pitágoras. Já sei que eu posso aplicar as relações métricas. Agora, o que eu quero que você observe? Eu quero que você tente identificar quem é aquele 30, quem é aquele 50, quem é aquele x. Deixa eu ver se eu coloquei mais de um espaço aqui. Não, já é a outra. Como assim, professor? Ali já é outro exercício. Como assim? Deixa eu redesenhar o triângulo aqui que você vai entender. A gente colocou para você que em um triângulo retângulo, vê se você lembra, que a gente mostrou para você. Você tem aqui a altura relativa à hipotenusa. Aqui embaixo era o A, não é isso? Aí, professor, aqui era o B, aqui era o C, que eu pedi que você memorizasse, aqui era o M, aqui era o N e aqui era o H. Então, eu desenhei aqui só para você fazer um comparativo comigo. Quem que vocês acham que é o 30? Professor, o 30 é o valor do C, professor. O 30 é o valor do C. Quem vocês acham que é o 50? O 50 é o valor do A, professor. E aquele X, o N, professor? O X é o N. Ah, professor, eu acho que eu estou entendendo. Daquelas fórmulas, se eu disse que eu aprendesse o Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou fazer questão de anotar todas em cada questão, para que você que está acompanhando, você venha anotar e você venha memorizar mais fácil. Espera aí, Gabriel. Cuidado, Gabriel. A hipotenusa já é 50, Gabriel. A hipotenusa já é 50. Olha direitinho aí, olha direitinho. Vou anotar as relações de novo. Segunda relação, professor. B ao quadrado é A vezes M. Terceira relação, C ao quadrado é A vezes N. Quarta relação, H ao quadrado é igual a M vezes N. E a última, A vezes H é igual a B vezes C. O que é o teu trabalho? Além de memorizar, lógico.
você vai identificar quem é quem. Professor, nessa aqui, eu já estou vendo que esse 30 é o C. O 30 é o C. Então, eu tenho que olhar dentro dessas fórmulas quais delas tem C, professor. Ó, o C tem na primeira, o C tem na terceira fórmula e o C tem na última fórmula. Mas vamos ver quais foram os outros dados fornecidos. Professor, ele também me deu esse 50. O 50 é quem? É o A. Então, você tem que pensar assim. Eu tenho que buscar uma fórmula. Que tem que ter o C, tem que ter o A e tem que ter esse X aqui. O X é quem, professor? O X é o N. Entendeu? Então, se você olhar dentro dessas fórmulas, procura entre elas qual tem C, tem A, tem N. Professor, já sei qual fórmula eu vou utilizar. Eu vou usar essa, professor. Eu vou usar essa para resolver a minha questão. Entendeu? E esse agora ficou certinho, Gabriel. Professor, então a gente só faz aqui, pega os valores lá. Quem é o C, professor? Aqui nessa questão é o 30. Vai ficar 30 ao quadrado é igual. Ele te deu A? Deu, professor. É 50 vezes o N que ele disse para mim que é X. Vocês acharam muito difícil? Não, tá tranquilo, não tá? O que é o seu trabalho para trabalhar com relações métricas? Visualizar onde que fica o A, onde que fica o B, onde que fica o C. Quem é o M, quem é o N, quem é o H. Aí você vai verificar quais foram os dados fornecidos. Se ele te deu A, B, C, M, N. Nesse aqui, ele me deu C, ele me deu A e quer que nós descobramos o N. Aí eu já fui lá, bati o olho e já achei a fórmula, professor. Agora é só resolver. Quanto que dá 30 ao quadrado? É 30 vezes 30 que dá 900. É igual a 50 vezes X. E aí, tudo bem? O que eu faço para tirar aquele 50 da frente do X? Professor, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Vai ficar X é igual a 900 dividido por 50. Corta, corta. X é 90 dividido por 5. Ó, acabou, gente. Vocês acharam muito difícil? Eu acredito que não. Ah, eu não estou falando de memorizar a fórmula. Memorizar a fórmula é com o tempo, é devagarzinho e com o treino. Vocês entenderam o procedimento? Como que vocês vão pensar quando vocês se depararem com esse tipo de questão? Mais ou menos? Vamos fazer outra aqui. Eu vou colocar o triângulo invertido para ver se você consegue fazer a associação direitinho. Olha aqui a segunda questão. E, professor, o senhor botou tipo de cabeça para baixo, acolá, né? Só que eu tenho que fazer o quê, professor? Eu tenho que identificar quem é aquele X, quem é aquele 5, quem é aquele 15, para a gente escolher a relação métrica mais adequada para estar resolvendo a questão. Então, peraí, professor, esse aqui está tipo de cabeça para baixo, então, mas vou desenhar igualzinho, para ver se você consegue acompanhar comigo aqui, ó, as letrinhas, tá bom? Tá aqui o meu triângulo retângulo. Tá aqui o meu triângulo retângulo, redesenhei. Aí, professor, eu já sei, ele traçou aqui a altura relativa à hipotenusa, tá de cabeça para baixo, mas dá para você ver aqui, professor? Aí ele disse para você que esse pedacinho é 5, né? Só que eu vou botar a letrinha mesmo, professor. Tipo assim, aqui é o M, aqui é o N, professor. E o X aqui, professor, está no lugar do H, professor. Então, o 5, professor, é o seu M. O 5, professor, é o M. O 15, professor, é o N. E o X aqui, professor, é o H. Então, quais eram as fórmulas mesmo? Vamos lá, nós de novo, anotar, professor. Primeira fórmula, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Será que dá para a gente usar essa aqui? Não, professor, essa aí não vai ser usada. Por quê, professor? Porque na nossa situação, aquele X é o H. Eu tenho que procurar isso, eu tenho que procurar uma das fórmulas que tem altura, não é isso, Gabriel? Quais são as outras? Vamos lá, segunda. B ao quadrado é A vezes M. Professor,
Também não vou usar essa aqui, não. Eu tenho que procurar uma fórmula que use o H, professor, porque ele quer o H ali, o X. Qual é a outra? C ao quadrado é A vezes N. Também não é essa, professor. Eu quero as fórmulas que tem o H. Eu acho que é a próxima. A altura ao quadrado é M vezes N. Professor, achamos. É certinho, ó. Nesse triângulo, ele quer a altura, ele te deu M, ele te deu N. Tinha outra também, professor, que tinha o H, que era A vezes H é igual a B vezes C. Por que eu não posso usar essa última? Porque ele não te deu B, ele não te deu C. Você entendeu? Por que nós vamos usar essa relação aqui, professor? Espera aí, professor, deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Toda vez que a gente for resolver a questão, a gente vai visualizar lá primeiramente a posição, não é? Onde que está o A, onde que está o B, C, M, N, H. Para quê? Para a gente verificar qual das fórmulas nós iremos estar utilizando. Nesse caso aqui, professor, vai ser aquela lá que o senhor deu destaque. Então, vai ficar como, professor? Cara, só substituir. Quem é o H ali, professor? Não é o X? Vai ficar X ao quadrado é igual ao M, que é 5, vezes o N, que é 15. Fazendo a conta, X ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 15, vai dar 75. Até aí tudo bem? Tem que simplificar, Gabriel. Tem que simplificar. Se utiliza daquele artifício que a gente colocou para vocês. Aqui vai ficar X é igual a raiz de... Antes que alguém me pergunte, quando nós estávamos visualizando a equação do segundo grau, a gente resolvia aquela equação do segundo grau incompleta e a gente botava mais ou menos a raiz. Por que aqui na hora de nós tirarmos a raiz eu não estou colocando mais ou menos? Alguém sabe me dizer? Por que eu não estou colocando mais ou menos? Eu estou calculando sempre positivo. Professor, ó, no caso aqui, o triângulo lá, nós estamos encontrando nele medidas, né? Medidas de comprimento. E medidas de comprimento nunca são representadas por um número negativo. Eu não tenho medida negativa. Então, no caso, se a raiz que você está calculando é para achar o comprimento de uma determinada medida, sempre positivo. Professor, olha só, o senhor teria que decompor esse 75 para simplificar um pouquinho mais, porque não tem raiz quadrada exata. Então, peraí, professor. O senhor disse que eu pensasse um número, em dois números que multiplicados desse o 75. Era assim. Você tem que pensar em dois números que multiplicados desse 75, sendo que um dos números tem que ser quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É aquele cara que tem raiz. Então, quem são os quadrados perfeitos? Professor, 1, 4, né, que tem raiz quadrada, 9, 25... Só que aí você tem que ver. Se eu disser 9 é quadrado perfeito, mas 9 vezes algum número dá o 75? Dá não, professor. Sabe qual vai ser o número aqui? Vai ser 25 vezes 3. 75 é a mesma coisa que 25 vezes 3. Por que eu quebrei desse jeito? Porque o 25 tem raiz. Ele vai sair, professor, da raiz. A resposta vai dar exatamente 5 raiz de 3 para aquela altura lá do triângulo. Vocês entenderam? O 25 vezes 3 é o mesmo 75 que vocês estão visualizando lá, ó. Aí, como raiz de 25 é 5, o 5 sai da raiz, vai ficar 5 raiz de 3. Sempre tem que tentar simplificar. Sempre tem que tentar simplificar o radical. Durante as avaliações, eu vou colocar quadrados perfeitos, tá bom? Lá na prova de vocês, quando cair questão de relação métrica, eu coloquei quadrado perfeito. O valor que der na raiz vai dar exato. Aí tem que saber tirar a raiz, né? Mas isso tudo a gente já trabalhou quando a gente visualizou operações com números inteiros, não é verdade? Vamos para a próxima. Vamos lá. E aqui, professor? Pensar do mesmo jeito? O pensar do mesmo jeito. O que é que você vai fazer? Primeiro, professor, o triângulo é retângulo, de boa. Vamos aqui, eu vou redesenhar. Entenda que eu estou desenhando para você que está acompanhando a aula agora fazer uma associação de quem é quem. Quais são as dimensões que foram fornecidas nessa atividade. Mas com o tempo, você já tem que olhar e já ir direto. Professor, quem é aquele X ali? Quem é aquele 8? Quem é aquele 18?
É basicamente isso. Então, se você analisar aqui, professor, no triângulo retângulo, eu vou desenhar esse aqui do lado aqui, ó. Ele deu esse triângulo retângulo aqui pra gente. Tá aqui o ângulozinho de 90 graus. Ele traçou aqui a altura relativa à hipotenusa. Disse que esse lado aqui é x, não é? No caso, o x aqui não. O x ele já me deu. Mas quem é esse lado, professor? Aqui é B, não é isso? Aqui é C. Aqui é o M. Aqui é o N. E isso tudo, professor, é o A. Professor, aqui é o H. Quem foi que ele me deu, professor, nessa questão? Ele me deu o B. Ele me deu, professor, o M. Ele me deu, professor, o A. Então, vou até apagar aqui as outras letrinhas. Os valores que ele me deu foi esses aí, ó. Quais são as relações métricas que eu pedi que vocês aprendessem? Entendeu quem foi que ele deu? Professor, o senhor pediu que eu aprendesse que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Será que eu uso essa aqui? Será que eu uso Pitágoras? Não, professor. Porque o senhor tem que buscar a relação que tem B, tem M, tem A. Qual é a outra, professor? B ao quadrado é A vezes M. Achei, professor. Tem as outras. C ao quadrado é A vezes N. A altura ao quadrado é M vezes N. E a última, A vezes H é igual a B vezes C. Se você está acompanhando desde o primeiro exemplo, você já entendeu qual que é a relação que você vai escolher aqui. Professor, nessa questão, nós vamos usar essa aqui, professor. Porque ele me deu B, ele me deu A, ele me deu M. Na realidade, ele não te deu B, mas eu vou usar a fórmula porque eu quero descobrir o B. Professor, então, se nós sabemos que B ao quadrado é igual ao A vezes o M, eu vou botar que x ao quadrado, que é o valor do B, é o meu A, que é 18, vezes o M, que é 8. E o resto, professor? O resto é conta. X ao quadrado é igual 18 vezes 8. E, professor, sei não. Pega a folhinha de rascunho, vai fazer a tua conta. Professor, ali vai dar, deixa eu ver aqui, seria 180 menos 36. O professor deu 154. O teu deu 100, deixa eu ver aqui. É, não, tá certo mesmo. Espera aí. Não, Gabriel. Nem eu, nem você. Porque no caso ali, seria 10 menos 6 dá 4, 7 menos... É 144, Gabriel. Zu livre. Tô vacilando. 144, não é não? 144. Eu arredondei. Eu fiz 18 vezes 10, que dava 180, tirando 18, tirando 18, tirando 36. Daria 144. Eu botei esse 5 aqui, não sei nem por quê. Tentando fazer de cabeça. Professor, então deu exatamente 144. Professor, tem raiz, não tem? Tem sim, gente. X é a raiz de 144. Eu gosto é quando tem raiz mesmo, professor. Quanto é a raiz de 144? Professor, raiz de 144 é 12. 12, professor. Acabou a questão? Acabou, gente. Acabou a questão. Vocês acharam muito complicado? Ah, eu não estou falando da memorização. Se você já tiver memorizado, você deve ter achado super fácil. Se você já tiver memorizado as fórmulas. Porque eu vou olhar quem é o A, quem é o B, quem é o C. E eu acho que você já aprendeu. A, B e C, professor, são os nossos, no caso, o B e o C são os nossos catetos. O A, nossa hipotenusa. Olha a outra aqui. Será que vocês fazem sozinhos? Esse aí, ó. E aí, professor, como é que fica esse daqui? Ó, essa aqui eu já vou fazer direto. Eu não vou nem fazer aquele desenho novo que eu estava fazendo com vocês. Aqui eu estou visualizando que ele me deu esse X, ele me deu esse 7 e ele me deu esse 16. Quem é quem aqui na história? Professor, esse X que o senhor tem aqui é o valor do B. Não é isso? Esse 7 que o senhor tem aqui é o valor do M, professor. E esse 16 é o valor do A. Entendeu, não?
Essa aqui deu quanto, Gabriel? 112? Isso tudo foi? Deixa eu ver aqui. E, professor, dá para simplificar? Vamos ver aqui, professor. Olha só. Só recapitulando igual como eu fiz nas anteriores. Até porque tem alguns alunos que ainda não aprenderam a questão da posição. Olha só, gente. Quando você tem aqui o triângulo retângulo, aqui é o cateto B, aqui é o cateto C, aqui é a tua hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa divide a hipotenusa em dois pedacinhos, que é o M e o N. Olha o que é o teu trabalho aqui. Professor, o X é o B, o 7 é o M e o 16 é o A. Você entendeu? Professor, então eu vou pegar daquelas relações, eu vou buscar aquela, né, professor, que utiliza o B, o A e o M. É a mesma da anterior, é a mesma relação, não é verdade? Eu estou fazendo questão de anotar toda vez para você ir fazendo a mesma coisa. O professor quer dizer que o senhor quer que cada questão anote todas as relações do lado? Pelo menos até você aprender. Depois que você aprender, não. Aí você olha para a questão, você já sabe de cabeça, você já joga só a relação que realmente você vai utilizar. Aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado, não vai ser essa, professor. Vai ser a segunda. B ao quadrado é A vezes M, professor. C ao quadrado é A vezes N. A vezes H é igual a B vezes C. A altura ao quadrado é M vezes N. Professor, essa é a mesma, né? Na realidade, essa aqui, professor. Vamos usar essa aqui. Quem é o B aqui? Professor, o B é o X, né? Então, vai ficar X ao quadrado é igual ao A, que é 16, vezes o M, que é 7. Vai ficar X ao quadrado é igual a 16 vezes 7. Professor, dá 70, 6 vezes 7, 42, 112 mesmo. O que é que a gente vai fazer? X é igual a raiz de 112. Mas deixa eu perguntar, Gabriel, não dá para decompor, não? Ficou 112 mesmo? É primo? Não é primo, não. Primo ele não é. Professor, se eu não souber por quem multiplicar de cabeça, a gente tem que ir para o processo tradicional, que é aquele que a gente faz a decomposição em fatores primos. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 112 por 2, professor, vai dar 56. Não é isso? Por 2 de novo, 28. Por 2 de novo, 14. Por 2 de novo, professor, vai dar 7. Por 7 dá 1. Professor, já sei qual que é o número. Vai ser 16 vezes 7. Professor, nem precisava ter feito a conta, Gabriel. Gabriel, nem precisa. Gabriel, nós estamos vacilando, Gabriel. Nem precisava. Olha lá, quem que tu multiplicou? Tu não fez 16 vezes 7? Cara, já dava pra gente ter feito logo direto lá, Gabriel. Aqui, ó. A gente só, ó, vou apagar. Gente, como é produto, eu já posso tentar tirar a raiz logo. X é igual a raiz de 16 vezes 7. Já podia ter feito logo. Quanto que é a raiz de 16? 4, professor. X é igual a 4 raiz de 7. Até porque se a gente multiplicar para chegar lá no 112, a gente ia ter que fazer o processo inverso. Ia chegar no 16 vezes 7. Ou na forma de potência, como você calculou lá, ó, tá certo também. 2 elevado a 4 vezes 7. Aí utilizava aquele processo tradicional para simplificar o radical. Entendeu? Aquela outra anterior, deixa eu ver bem aqui, agora eu fiquei curioso. Não, essa aqui não dava. Nessa aqui não dava, ó, porque não tem raiz de 18 ali, ó. Não tinha, essa aqui eu tinha que multiplicar mesmo, anterior. Mas aquela lá, professor, mas aí como é que eu vou pensar desse jeito aí, para tentar tirar a raiz logo? Tu percebeu que o 16 estava multiplicado com o 7? Um dos números da multiplicação é primo. Quando um dos números da multiplicação for primo, você já tira a raiz logo.
Já tira a raiz logo, porque um é quadrado perfeito, o outro é primo. E essa aqui, professor? E, professor, esse aqui ele quer, ó, quer 2 letras. Agora, lá ele só pedia uma, né? Agora ele quer 2. Ele quer que se eu ache o M e o N. E agora, gente, como que eu vou fazer? O que é que você acha? Gente, uma outra coisa que a gente vai comentar com vocês é a seguinte. Às vezes, para encontrar uma das letras, no caso ali o M e o N, eu possa ter a necessidade de encontrar algo que ele não pediu. Eu posso tentar encontrar alguma coisa que ele não pediu. Tipo, ali, nessa questão, ele não está pedindo, mas eu vou precisar que vocês achem para mim o valor do A. Eu vou precisar que vocês achem o valor do A. Depois que eu achar o valor do A, aí sim, eu consigo achar o M, eu consigo achar o N. E professor, como é que eu vou achar o A? Primeira relação, gente. Com a primeira relação, nós conseguimos achar o valor do A. Qual que é a primeira relação? Pitágoras, professor. Hipotenusa ao quadrado é igual soma dos quadrados dos catetos. Professor, então, peraí. O A é o que o senhor quer lá, vai ficar A ao quadrado, é 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, que são os nossos catetos. Continua a nossa conta. A ao quadrado é 400 mais 400. A ao quadrado vai dar 800. Professor, A vai ser quanto aqui, professor? Raiz de 800. Dá para decompor, não é? Quanto é que vai dar aí, professor? Esse aqui eu vou dizer que é 400 vezes 2. 400 vezes 2, para facilitar. O meu A é a raiz de 400 vezes 2. Ou seja, o valor do meu A, a raiz de 400 vai dar 20 e o raiz de 2 permanece lá. Professor, eu achei a hipotenusa. Eu achei a hipotenusa. E agora, como é que eu vou fazer para achar aquele M? Como é que eu vou fazer para achar aquele N? Gente, você vai usar aquelas fórmulas dos catetos e suas projeções. Eu vou usar B ao quadrado. Eu vou usar B ao quadrado é o A vezes o M. Eu vou usar essa relação aqui, ó. B ao quadrado é A vezes o M. Ou seja, 20 ao quadrado é o A que eu acabei de encontrar com vocês, que é 20 raiz de 2, vezes o M que ele quer que você encontre comigo. Professor, resolvendo a conta, nós vamos ter 400 é igual a 20 raiz de 2 vezes M. Como é que eu finalizo isso aqui? Professor, aquele 20 raiz de 2 o senhor vai passar dividindo. Vai ficar M é igual 400 dividido por 20 raiz de 2, porque estava multiplicado com M. Posso simplificar o 400 com 20, esse 0 com esse 0. Professor, 40 por 2 aqui vai dar 20. A resposta aqui deu 20 sobre raiz de 2, professor. Deu 20 sobre raiz de 2. Eu estou esperando que vocês comentem uma coisa comigo. Vocês sabiam que não precisava fazer conta? Pensa aí, Gabriel, você que está participando comigo, o pessoal que está ali conectado pode participar também. Vocês sabiam que não precisava eu fazer mais conta? Como foi que você chegou no 10 raiz de 2, Gabriel? Você racionalizou, não foi, Gabriel? Vamos lá. Vou pegar o 20 sobre raiz de 2. Aí vou racionalizar. Vezes raiz de 2. Vezes raiz de 2. Professor, vai dar 20 raiz de 2 sobre 2. Professor, vai dar 10 raiz de 2. O valor do seu M. Professor, se eu fosse usar a fórmula para encontrar o N, eu ia usar C ao quadrado é A vezes o N. O que eu queria que vocês percebessem nessa questão
é que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, mas é também um triângulo isósceles. Ou seja, tem 20 e 20 lá, ó. Significa dizer que a altura relativa à hipotenusa vai dividir esta hipotenusa em duas partes iguais. O M, o valor do M, professor, nessa questão é igual ao N, gente. Se você encontrou que a sua hipotenusa, professor, aqui, ó. Você encontrou que a hipotenusa é 20 raiz de 2, o A? Então é 10 raiz de 2 por M, 10 raiz de 2 por N. Entendeu? O M vai ser 10 raiz de 2, o N também vai ser 10 raiz de 2. Não haveria necessidade de eu ter feito aquele cálculo lá do B ao quadrado A vezes M. Você chegou naquela hipotenusa lá, aí você dividiu em duas partes iguais. Professor, mas toda vez vai ser igual M com N? Não. Esse exemplo é que foi igual. Este exemplo foi igual. Por que que eu tenho certeza que ele é igual? Porque você está percebendo lá que os catetos são iguais. O B é igual ao C, ou seja, tu tem um triângulo, retângulo e isósceles. Então, a altura relativa à hipotenusa, ela é uma mediana, quer dizer que divide ao meio a hipotenusa, ela é uma bissetriz, ela é uma mediatriz, ela é tudo ao mesmo tempo. Pegou a ideia? Meus queridos, a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água, tá bom? Você também tem que se hidratar, e a gente volta já já com mais relações trigonométricas, ou melhor, relações métricas. Trigonométricas para a próxima semana. Relações métricas no triângulo retângulo. Até já.